Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu cheguei, muito menina, muito jovem, cheia de entusiasmo e foi quando eu entendi que não seria um caminho fácil. Pelos preconceitos, eu escutei muita coisa. Então vamos falar disso, porque assim... Já no criminal, já devia... Olha... Foi uma boa escola. Não exatamente. E no futebol, a gente sabe... E às vezes, eu vou te falar uma visão minha, uma particularidade, quando eu assisto um programa onde a maioria é homens e você tem até um perfil de homens, inclusive, que trabalham no esporte. É homem. E tem um perfil de... Além de ser homem, existe um perfil de homem. Sim. Que trabalha também na maioria dos programas de esporte. E às vezes você vê uma mulher ali, e às vezes você sente até um clima, assim, sabe? Até um pouco pesado, parece que ela não tá... À vontade ainda, né? Isso, exatamente. Pelo comportamento, pelos olhares, pelo não sei o quê. Como é que é isso tudo, assim? Pô, você deve ter visto e sentido na pele tudo isso, Eu né? lembro um episódio quando a Fernanda Gentil estava apresentando o Globo Esporte e eu tinha as oportunidades de apresentar o Globo Esporte Cuiabá. Ela apresentava, né, o Brasil, e aí eu apresentava o Cuiabá e eu lembro que quando ela assumiu, né, a sexualidade dela, ligavam para mim para falar, estão falando aqui que você, né, é lésbica. E aí, assim, nunca liguei. Falei, você quer pensar? Pensa, porque também não teria problema nenhum. Mas isso Se fosse, falaria numa tranquilidade. Mas isso é um baita preconceito, né? De que a mulher no esporte... E assim, eu tenho um jeito, assim, muito feminino. Uhum. Eu gosto mesmo, eu gosto de me arrumar, eu gosto... tenho uma tranquilidade de agir, assim, nesse meio. Só que, por exemplo... Para eu ir arrumada num estádio de futebol, eu escutava muita coisa. Muita coisa, assim. Já ganhei música de torcida rival, que eu cobria, que era setorista. Você tá brincando? Já. Passava... Eu lembro quando eu era setorista do Cruzeiro, toda vez que eu passava passava na frente pelo da Atlético, torcida do... Aí era... Aí, e falava assim, vem pra cá, loucura, vem! Só que aí, como eu olhava e ficava assim... A torcida começou a criar também empatia. Mas quando assim, você chegava em casa, como você ficava? Então, nesse primeiro momento da torcida do Atlético com o Cruzeiro, enfim, eu não tinha a noção, a dimensão, por mais que fosse um Mineirão. Porque eu estava muito entusiasmada com a minha carreira. Eu estava muito olhando para frente. Eu acho que, assim, posso definir muito a minha trajetória de não ter tido tempo para fechar ciclos e despedidas. Eu não tive tempo para despedidas. Porque você acaba saindo de um lugar para ir para o outro, né? Eu precisava fazer acontecer. A minha família tinha apostado naquilo, eu tinha apostado naquilo. E foi quando eu fui para Cuiabá que eu comecei a entender o tamanho do machismo que eu iria enfrentar. Por diretores de clube, já escutei falando assim, você é um rostinho bonito, você não entende nada de futebol, né? Eu falei, fiz 4 anos e meio de faculdade à toa. De diretor de clube? Diretores de clube. Isso que me espanta. Sim. E aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que quando eu estava em Cuiabá, eu tive, até mesmo dentro de redação, uma pressão, porque era uma mulher que estava ganhando espaço, que poderia tirar um espaço de um homem. E sofri muito. Hoje eu olho e posso falar isso para você, Felipe, com muita tranquilidade, que aquilo hoje eu entendo como uma violência psicológica. Aquilo que eu sofri foi uma violência psicológica. Porque você apontar para um profissional e falar assim, você é um lixo, você é ruim, seu ao vivo é péssimo. Isso hoje eu saberia responder. Naquela época, eu não sabia. E eu passei por aquilo calada, sofri aquilo calada. Quanto mais eu me arrumava, mais eu sofria um assédio moral ali, de psicológico mesmo. E até de chegar num ponto, até mesmo da torcida. Quando a gente fala sobre torcida, eu lembro de um episódio em que, por causa de tudo que eu estava passando, eu ganhei alguns quilos. Coisa normal, mulher tem isso de efeito sanfona. Sim. E até mesmo quando o emocional pesa. Totalmente. Quando eu passei por isso, a torcida ficava assim, a afiliada tá pagando bem, hein? Tá pagando bem porque tá comendo.
E aí eu escutava tudo, assim, o meu peso, eu tinha uma cobrança dentro da redação sobre emagrecer, Ah, tinha. o que eu não concordava. Porque Mas declarado isso, verbalizado? Verbalizado. Por isso que eu falo que hoje eu entendo mais sobre o que aconteceu comigo. Mas eu achava normal e canalizei Mas tudo você pra acha mim. você acha que falavam isso pro apresentador também? O apresentador falava Tipo assim, cobrava-se o peso do homem. Estavam começando a cobrar o do homem, porque tinha virado legal ser fitness. Tá. Só que, pra mim, que eu não tava nem querendo que chegasse a mim, chegava de uma forma muito mais rápida. Lógico. E muito mais evidente. E aí, eu não entendi o que fazer com tudo isso, canalizei e tive... Isso eu nunca falei em lugar nenhum, mas hoje eu acho que eu tô pronta para poder falar. Aquela menina que tinha alegria, que trouxe isso como característica, eu tive um princípio de depressão, que eu precisei ficar afastada, que eu entendi o que estava acontecendo e sozinha, não tinha ninguém naquele lugar. Em Cuiabá você tava? Em Cuiabá, eu não tinha nenhum parente, eu não tinha amigos E ainda. você tinha mulheres ali na equipe, assim, pra dividir um pouco esse tipo de coisa? Ou era tinha realmente... uma mulher que depois saiu e essa mulher sofreu as Também. mesmas coisas. Foi quando eu entendi que tinha um erro ali no processo e que eu precisava me afirmar. Mas o que eu fiz primeiro? Eu fiz... Eu coloquei pra mim que eu precisaria ficar bem. Eu queria estar bem para enfrentar tudo isso. Então, eu precisava me cuidar. Eu aceitei. Chegou um momento que me tiraram do vídeo, que conseguiram me tirar do vídeo. Isso afetou também, mas eu fui com leveza. Até que eu lembro que a psicóloga falava assim, 4 coisas. Fazer atividade física, tomar sol, ver verde e ser egoísta. Eu falei, onde que eu vou encontrar tudo isso? Aí que eu comecei. Futevôlei. Eu fui jogar futevôlei na cidade mais quente do Brasil. Nossa. E só com homem, era um esporte que eu poderia jogar com homens, porque as mulheres não estavam praticando na época Sim. que eu comecei há 3 anos. Você não tem tanto impacto físico, né? Você Não tem basicamente não contato. tem, né? Você joga em dupla Isso. e cada um faz o seu papel Perfeito. ali em 3 toques. Perfeito. E aí eu tirei umas férias, falei, vou focar tudo no futevôlei. Deu tão certo que, né, recebi alta, não precisei tomar mais remédio nem nada. Então, assim, até para quem estiver assistindo e tiver qualquer problema emocional, eu sei que às vezes a gente olha a pessoa que está sorrindo, que está feliz, e quantos comediantes, quantos artistas que sofrem com uma depressão que a gente não vê por trás. E tá tudo bem. É a Sim. vida. A vida não tá fácil, principalmente na quarentena.